Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução aqui no canal. Vou traduzir o canal Sonhos e Profecias do meu adorável Jesus com a Vicky Gofor Parnell. O título do sonho é Sonho do Anticristo, Moloque e as Leis de Noé. E começa assim. Eu me encontrei em um lugar onde já estive antes, uma instalação subterrânea na Europa que se estende por partes distantes entre dois países, França e Suíça. Estava novamente nas instalações do CERN. C-E-R-N. Olhei em volta rapidamente para ver se estava sozinha. Sim, estava, mas ouvia um murmúrio de vozes não muito longe. Parei por um momento e perguntei em um sussurro. Espírito Santo, em nome de Jesus, porque eu estou aqui, devo ir em direção às vozes ou evitá-las e seguir na posição oposta? Sou visível para o inimigo? Então ouvi a resposta do Espírito Santo. Filha de Sião, é necessário que você ouça as palavras que estão sendo ditas. Por favor, vá em direção a eles, mas saiba que eu protegerei você e manterei você escondida, invisível aos olhos do inimigo, assim como fiz com Jesus. Quando pessoas vieram se levantar para tentar matá-lo, antes do tempo concedido pelo próprio Deus, o Criador do céu, você será como ele foi, quando passou desaparecido pela multidão enfurecida. Você não será vista e nem sentida e nem o seu cheiro, de maneira física ou espiritualmente, mas filha de Sião, proceda com cautela. Então você não se adiante a nenhuma das minhas instruções. Obrigada, querido Deus Pai. Eu respondi suavemente. E então ele disse, isso é o que chamo de barreira sagrada, da invisibilidade. E o Espírito Santo me respondeu, você não será vista. Então, comecei a caminhar lentamente pela grande sala aberta, onde vi rituais pagãos realizados como se fosse um show de tempos passados. As vozes começavam a se aproximar enquanto eu me dirigia para onde a conversa acontecia verdadeiramente. Enquanto me aproximo, percebo que as vozes vêm de uma sala e ali tem uma porta aberta. Não uma porta normal, com maçaneta e fechadura, mas feitas de materiais que não são encontrados aqui no solo, mas parecia algo do oculto. E então eu perguntei para o Espírito Santo, eu fico aqui ou entro no quarto? E eu ouvi, entre. Eu estou dando mais um passo de fé, de que não serei detectada ou vista. Espiei cautelosamente o quarto pela lateral, vi pessoas reunidas nesta sala, e já consegui ouvir as vozes com mais clareza. Entrei desapercebida, agradecendo ao meu adorável Jesus por me manter abordada. A maioria das pessoas estava de costas para mim, mas quando me aproximei, comecei a reconhecer algumas vozes, individualmente. Algumas delas foram Barack Obama, o rei Charles da Inglaterra, Benjamin Netanyahu de Israel. Eram estes que falavam quando eu entrei. As pessoas conversavam quase que em círculo. Eu determinei que era para que todos pudessem ouvir o que estava sendo discutido naquela cúpula. Parecia uma conversa de grande importância. Como eu entrei totalmente na sala pela porta, minha presença passou desapercebida. Na minha mente sussurrei uma oração de agradecimento. Olhei brevemente ao redor da sala e tinha uma fileira de computadores do lado esquerdo e havia monitores em duas paredes da sala. Olhei para baixo e vi que estava em cima de um chão xadrez, preto e branco. E é comum
descobri ao lidar com os superiores e adoradores de anjos caídos. É comum este chão. E aqui só um comentário meu: este chão, branco e preto, é maçonaria. É utilizado na maçonaria. Antes que eu pudesse... E continua agora o sonho dela aqui. Antes que eu pudesse compreender mais detalhes, senti uma cutucada no espírito. Eu soube imediatamente que estava sendo lembrada, que eu estava ali para ouvir aquela conversa. E o meu foco estava se desfocando, eu estava saindo do foco ali. E eu disse desculpe em minha mente enquanto voltei o meu foco para a tarefa que tinha sido me dada. O grupo estava reunido em círculo, alguns ficavam de costas para mim, enquanto outros não. Então eu me concentrei nas palavras. Reconheci um orador, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Depois lhe dizia assim: depois que você for eleito para a sua posição mais elevada e começaremos a construção real do terceiro templo judaico das promessas. E todo o nosso pessoal irá abraçá-lo, dando-lhe toda a lealdade e apoio. Não deveria haver nenhum obstáculo para mantermos as leis de Noé que foram utilizadas a serem implementadas no sistema religioso mundial e no governo. A adoração do único Deus verdadeiro deve ser preservada, disse ele com voz séria. Ouvi outra voz responder e reconheci como Barack Obama. Netanyahu aproveitou este momento para fazer uma pergunta pessoal. Como está a sua estadia na Europa? Está gostando? Não demorou muito para que o sinal fosse dado para Michelle e vocês saírem dos Estados Unidos. Eu poderia dizer que quando Obama respondeu havia um sorriso em seu rosto. Ele disse: até eu sei quando abandonar um navio que está afundando. E ele continuou: meus serviços são necessários aqui ao lado do nosso escolhido. Ainda estamos mantendo o engano tecido sobre as mentes do mundo, em tudo que pudermos fazer, para que eles acreditem que o Papa é o falso profeta, predito na Escritura Sagrada. Ele disse um palavrão e terminou. E ele ainda foi enganado ao acreditar que cumprirá o tão querido papel. Ele trabalha fervorosamente para unir religiões no mundo. Isto inclui a remoção da escritura da verdade em primeiro lugar e depois por outros meios. Tomarei então o meu lugar como profeta do nosso escolhido e não apenas como seu precursor sozinho. Minhas habilidades e experiências, além de minhas conexões com o mundo, serão utilizadas para atrair e seduzir pessoas, criar e construir a imagem do que virá em nosso escolhido. Que honra terei e que prazer será para mim fazer isso, disse ele, seguido por uma risada bem maliciosa. Eu pude ver parcialmente o rosto e o ombro de Barack Obama, passando pelas pessoas de costas, voltado para mim, enquanto as pessoas mudavam de posições. Vi uma mão aparecer. Ela agarrou o ombro de Obama com firmeza. Eu ouvi uma voz sedutora e doentia dizer: sua lealdade nunca foi questionada. Meu profeta precursor. Era a voz do anticristo. O homem que conheço é o anticristo da Bíblia Sagrada. Aquele que confrontou muitas vezes em momentos como esse no passado. E na minha imagem este homem era Macron. Minha mente está repleta destes pensamentos enquanto observo. Muitas pessoas foram levadas a acreditar e ainda hoje dizem que é Obama, o anticristo. Mas eles também têm dito isso há muitos anos para outros também. De acordo com a palavra, o anticristo não será identificado tão cedo, mas Obama e outros estão cheios do espírito do anticristo, um verdadeiro
filho de Deus com discernimento reconhece isso. Obama opera desta forma, mas isso é algo que todos devem levar adiante do Senhor, em oração, estudar com a ajuda do Espírito Santo. Concentrei-me novamente na conversa em questão. Macron, o anticristo, só um adendo aqui meu, aqui é a opinião dela, ok? A visão dela, no sonho dela, e eu estou traduzindo, não significa que estou afirmando o Macron ser o anticristo, ok? Só estou traduzindo aqui o vídeo dela e depois no final nós comentamos. Continuando. Macron, o anticristo, começou falando para todo o grupo: chegou a nossa hora de unir o mundo pela religião, pelo governo e pela moeda. Já temos em vigor as leis de Noé que nos permitirão, quando chegar o momento, para o nosso governo mundial, de decapitar aqueles sob o pretexto de restaurar um momento de paz com pouca resistência. O medo de que isso aconteça com alguém depois de tanta coisa. E o que ocorreu no mundo colocará muitos sob uma terrível sujeição debaixo do meu governo. Afinal, quem quer ter a cabeça cortada como demonstração pública de desobediência, por blasfêmia contra o único Deus verdadeiro? Ele deu uma risada curta e maligna. Continuou: para roubar um pedaço de pão, há tantas maneiras escondidas dentro destas leis que foram apresentadas ao mundo como formas de paz que reforçarão a nossa política quando a minha marca for implementada, para que quem não tem a marca e opte por roubar, por não poder comprar ou vender abertamente, já seja capturado e seja decapitado imediatamente. A menos que eu me sinta misericordioso e dê outra opção. Receba a minha marca ou seja decapitado. Ouvi murmúrios de aprovação. Então ouvi outra voz falar e dizer: com a religião unificada que declara todas as formas de adoração que levam a Deus, se alguém mencionar Jesus Cristo, estará blasfemando contra Deus, porque o Nazareno, sendo homem, blasfemou quando afirmou ser filho de Deus. Então será legal decapitá-los e até mesmo caçá-los. E as pessoas, aos poucos que restarem, serão seduzidas pelo medo e engano, e para caçar aqueles que professam o Nazareno e pensam que estão ajudando o mundo a manter o seu frágil domínio da paz. Então ouvi mais murmúrios de aprovação e acordo entre a multidão reunida. Você está certo, eu ouvi o anticristo dizer quase com alegria. Então ele fez uma pergunta que achei incomum, primeiro ao rei Charles, até que me lembrei de experiências anteriores com ele. A pergunta foi: Moloque, como vem a ascensão dos seus adoradores? Você está pronto para se livrar dessa pele falsa preparada para o engano do mundo, que você é o rei Charles? Você está pronto para mostrar ao mundo e aos adoradores quem você realmente é? Um dos nossos amados lordes das trevas. Um anjo caído, Moloque. E ele respondeu: vou usar enquanto for necessário para continuar a enganar ainda mais o mundo. Eu não sou um demônio que possui alguém como eles fazem, em um corpo humano. Quando entrei no corpo do rei Charles, na coroação, abaixo do solo, foi criado esta pele. A concha primeiro possuída por um demônio inferior, que partiu quando tomei para mim esta pessoa do rei Charles. Escolhido. Muitos não entendem isso completamente. Então, se me permitem continuar, acredito que isso ajudará vocês a compreender como é possível para nós, os senhores das trevas, aparecerem amigáveis.
Nem todos aparecemos como realmente somos, para que possamos manter o controle enganoso da população do mundo. Ouvi o anticristo responder: por favor, faça isso, Moloque, o anjo caído. Ainda dentro do traje de pele do rei Charles. Ele ainda continuou a falar: temos a capacidade de fazer um traje de pele tão parecido com o original, que a menos que você saiba o que procurar, ou que tenha um discernimento que é dado apenas aos filhos do Nazareno, Jesus, você nunca vai saber que uma pessoa foi realmente criada por nós, anjos caídos. Eu tenho a capacidade, através da natureza angelical, de aparecer invisível ao reino físico. Então, quando precisamos aparecer como alguém já existente, na qual a substituição não funcionará, nós fazemos isso para a prosperidade do nosso reino. E aí os planos não falham. Temos a capacidade de assumir formas humanas masculinas e femininas, mas existem leis do Criador do céu que nos impedem de ser duplicata exata de alguém vivo que ele mesmo criou. Portanto, criamos nossas próprias cópias como clones, essas peles falsas. Mas ambas vão se deteriorando em um ritmo muito mais rápido que o corpo original criado pelo Criador do céu. Então, quando chegar a hora, terei que sair desse corpo e os adoradores de Moloque deverão adorar livremente com outras religiões que serão unificadas. Isso se tornará uma prática. Enquanto ouço, sinto horrorizado e também enojado e zangada, mas eles são maus. Eu não deveria esperar nada exceto maldade. Então o anticristo perguntou a Moloque: quanto sua adoração aumentou desde que foi coroado? Ele respondeu: 42% nas atividades das sombras e no subsolo. Ele respondeu rapidamente na voz do rei Charles: porém eu quero 50%. Traga-o imediatamente para que possa tornar-se mais fácil de ser aceito acima do solo, antes que as leis de Noé sejam totalmente ativadas, unindo uma religião mundial única. Enquanto eles continuavam a falar esses assuntos horrorosos, percebi que estava sendo afastada daquela reunião e ouvi meu adorável Jesus falar comigo em voz audível: examinai-me a escritura da verdade, e nem um outro livro considerado sagrado para o seu mundo. Eu sou a palavra de Deus. Com estas leis de Noé em vigor, já em muitas nações ao redor do mundo, como base para a paz, vocês agora sabem como o processo legal por meio de decapitação acontecerá, até que o massacre total dos meus filhos comece a se revelar. Procure no Talmud as respostas. Faça a busca, filha, mas deixe o Espírito Santo guiar você. Este livro é criado com o poder demoníaco de bruxaria do misticismo. Cubra-se com meu sangue e o poder do meu nome, e você estará protegido. Então, eu acordei. Aqui finaliza o sonho dela. Ela deixou alguns versículos bíblicos, mas antes de continuar, eu só quero fazer um comentário. Esse é um sonho, se vocês repararem, tem muitos detalhes. É até complexo falar sobre isso, como muitos sonhos, né, que eu traduzo aqui. É difícil você opinar sobre um sonho, porque o sonho ele passa pela humanidade da pessoa, aquilo que ela acredita, aquilo que ela vê, as notícias e tudo mais. Porém, tem alguns detalhes bem interessantes. Ela fala sobre esta cúpula, ela dá alguns nomes, e ela fala sobre essas questões que por detrás está as práticas muçulmanas de decapitação. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, então faz total sentido. Eu nunca defendi a ideia do Macron ser o anticristo, ok? Embora ele possa fazer parte da besta que emerge do mar, tem as cabeças, então cada cabeça representando países ali unidos, e é isso. Então é um sonho que relata um pouco este tempo aí da ascensão do anticristo e do seu poder, quando a marca da besta for implantada nas pessoas. Os versículos foram Levítico 20, 2 Reis 16, 1 Reis 11, Levítico 18, 1 João 4, 2 Tessalonicenses 3, 1 João 2, Apocalipse 13, 2 João 7, Apocalipse 20, Jeremias 5, Jeremias 19, Lucas 4, João
10. Deus abençoe e até o próximo vídeo.